Se você está aqui essa noite, presencial aqui no culto, você que está nos assistindo, nos ouvindo por alguma mídia, ouviu falar desse culto de curas e milagres, se você está aqui ou está assistindo, a chance de você crer em milagres, saber que Jesus cura, liberta, muda a situação é grande. E eu queria começar com um testemunho, e um testemunho daqueles que enchem o meu coração de alegria. Hoje, fizemos 2 cultos nas unidades carcerárias, cadeia pública de Colombo, foi o Serjão lá, e eu e a Luciana fomos na PCLP, na unidade de progressão lá em Piraquara. 110 detentos entregaram a vida para Jesus. Não, 110 que viviam matando, roubando e destruindo. Entregaram a vida para Jesus. Um deles, lá na unidade que eu fiz o culto lá, se ajoelhou para confessar Jesus e chorava e gritava assim: eu preciso de você, Jesus. E coincidentemente, bem na hora, eu fiz o apelo andando no meio deles lá, e bem na hora eu estava do lado dele, eu bati no ombro dele, eu falei: você precisa mesmo, cara, você precisa de Jesus. Todos nós precisamos, né? Mas o poder de Deus se manifesta em lugares que a gente nem imagina. Uma bênção. Eu queria trazer uma palavra, e quando o Tom falou: Evandro, você prega no culto? Eu falei: prego, pastor. A oração que eu fiz antes de vir para cada um de vocês, é que hoje você baixe teus braços. Hoje você se entregue. Esses tempos atrás eu fiz uma viagem com o pastor Pio, e daí fui privilegiado, fui no banco da frente, ele dirigindo e eu de passageiro no banco da frente. Daí nós estávamos conversando de igreja e tal, e coisa, e daí ele falou: Evandro, existe uma expressão antiga no meio evangélico que você conhece? Daí eu até peguei no pé dele e falei: então não conheço, pastor, porque eu não sou antigo e tal. Vamos se perder em Deus. Vamos se perder em Deus. Daí eu fiquei pensando, ele falou assim: entendeu? Eu falei: entendi. É lógico que Deus nos acha, jamais a gente se perde, mas é se perder no sentido de se entregar totalmente. Se entregar totalmente. Se você pegar um copo de água de exatamente 100 ml, a capacidade desse copo é 100 ml, e tiver 50 ml de água, quantos ml de água caberão se você for querer encher? 50 ml, concorda comigo? Porque já tinha 50 ml lá. Toda vez que tem algo te perturbando, toda vez que tem algo te incomodando, toda vez que tem algum resquício, principalmente do passado, isso é impedimento para que flua algo novo de Deus na tua vida, na minha vida. O passado, ele é extremamente perigoso. O passado nos traz doenças físicas. O passado nos traz doenças emocionais. O passado nos impede espiritualmente de ver coisas que Deus está querendo dar. Hoje lá na penitenciária, eu falei para aqueles irmãos, eu falei: cara, Deus tem algo especial para derramar na tua vida, para colocar em você, mas você está cheio de angústia. Você tem lá no teu alojamento uma maquinação de vingança escrita. Ele fez, talvez até numa folha da Bíblia dele, uma maquete de como que ele vai se vingar quando ele sair de lá. Eu falei: para com isso, cara. Deixa o passado no passado, e você vai ver o fluir de Deus na tua vida. Você não vai mais perder tempo. E é sobre isso que eu quero falar hoje, porque tem muito a ver com cura e milagre, o nosso passado, a nossa entrega para o Senhor. A Bíblia nos ensina a lidar com o passado. Alguém te ofendeu, você tomou alguma decisão errada, algo que não foi bênção. E muitas pessoas ficam tentando esquecer isso. Para perdoar, eu preciso esquecer. Mas isso não existe. Você tem uma memória. E se tua memória está funcionando, é sinal que você é sadio, é sinal que a mão do Senhor está sobre você. Então você não vai esquecer isso. Você não vai esquecer a maldade que fizeram com você. Você não vai esquecer o problema que causaram para você. Você não vai esquecer a decisão errada que você tomou um dia. Mas a Bíblia nos ensina a gente lidar com isso. Colocar no lugar certo, que é no passado. E tem um versículo que fala muito sobre isso. Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Eu sei que você sabe de cor.
Olhe como fala do passado, do presente e do futuro. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. No teu passado, quando você errou, quando você aprontou, ou de repente você não fez isso, Jesus. Hoje, aqui o teu presente, você está vivendo uma vida espetacular, ou nem tanto, Jesus. Amanhã, o teu futuro, Jesus. Nota que ele não faz distinção. Nós temos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Aproximadamente 35 milagres são narrados nesses evangelhos. Alguns teólogos falam 38, alguns teólogos falam 42, mas a grande maioria considera 35 milagres. Por que eu estou colocando o número? Em nenhum deles, Jesus indagou com a pessoa. Mas você fez isso. Mas no teu passado você mentiu. Mas no teu passado você roubou. Mas no teu passado você destruiu. Chega em casa, hoje à noite, leia os 4 evangelhos. Você não vai encontrar nenhuma indagação de Cristo nesse sentido. Ele usou saliva, ele usou barro, ele impôs as mãos, ele fez pergunta, ele falou para pessoas, tua fé te salvou. Jesus usou vários métodos, várias maneiras de curar, mas em nenhuma delas ele considerou o passado da pessoa. Nicodemos, é necessário que se nasça de novo. Prostituta, estendeu a mão, eu também não te condeno. Ele falou para ela. Colocou como discípulo dele um cobrador de impostos. Você não tem noção como um cobrador de impostos era odiado naquela época. Você acha que hoje nós odiamos os cobradores de impostos? Você não sabe da história. Ele colocou como discípulo dele. Jesus não considera passado. Ele não está nem aí para o teu passado. Pouco preocupado com o teu presente, mas extremamente preocupado com o teu futuro. O passado precisa ficar no passado. Se você quer experimentar cura física, de repente você está passando por um problema emocional, problema de relacionamento, alguém que te ofendeu, um marido, uma esposa, um filho, um patrão, um pastor, alguém que te ofendeu, um vizinho. E eu não estou menosprezando o sofrimento de ninguém. As pessoas nos ofendem, sim, as pessoas nos causam problemas. Mas como que você está lidando com isso? Falta de perdão, irmãos, é a mesma coisa que tomar um copo de veneno achando que você está envenenando a pessoa que você não perdoou. É você que está indo para o buraco, é você que está se enterrando, é você que está deixando de experimentar o melhor de Deus por causa do passado, por não se entregar a Deus. Hoje eu falei para aqueles meninos lá, eu falei, cara, você precisa se arrepender, mas arrependimento bíblico é um pouco diferente do que você conhece. Arrependimento bíblico é dizer assim, a palavra grega é metanoia, mudança de mente. Eu vou baixar os braços, eu vou me entregar para o Senhor, eu vou deixar o Senhor ministrar nesse problema que eu estou passando. Falta de dinheiro, uma enfermidade, uma doença, uma angústia no peito, não consigo me relacionar, sei lá o que é. Nós precisamos entender isso, que o passado ele é poderoso quando ele fala em destruição. Nós temos vários exemplos bíblicos, eu já citei alguns aqui, que fala do passado, mas tem um que eu amo, o apóstolo Paulo, o arquiteto do Novo Testamento. O cara foi levantado por Deus para falar da graça, do amor de Deus, ele curava, ele libertava, o ministério de ensino dele era formidável, ele escreveu a maior parte dos livros do Novo Testamento, e olha o que Paulo fala no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 13, é tremendo isso. Paulo diz assim, uma coisa eu faço. Quantas coisas? Uma coisa eu faço, esqueço daquilo que fica para trás e avanço para o que está diante de mim. O apóstolo Paulo, o cara, ele fala assim, uma coisa eu faço, uma coisa só, esqueço daquilo que ficou para trás. Irmãos, nós precisamos ter uma visão
do reino de Deus da seguinte forma: se posicionar no presente para que haja um futuro glorioso. Uma das primeiras palavras de João Batista foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se a galera se arrependesse, eles iam experimentar o reino dos céus. E arrependimento, você já sabe, eu já falei aqui, é mudança de mente. Você precisa desenroscar com alguém. Hoje é o teu dia de sorte. Você precisa liberar perdão para alguém. Você precisa deixar algo no passado. Hoje é o teu dia de sorte. E eu vou, com a graça de Deus, te ajudar a entender sorte bíblica. Sorte bíblica é um pouco diferente da sorte mundana. Sorte bíblica é uma oportunidade seguida de uma ação. Deus te dá uma oportunidade, você age em cima dessa oportunidade, você é uma pessoa de sorte. Hoje, cada um aqui presente que precisa de um milagre é uma pessoa de sorte. Ele entendeu. Hoje, cada pessoa aqui, nessa noite, que precisa de um milagre é uma pessoa de sorte. Amém. Fala amém com vontade, você já não está agindo. Deus está te dando oportunidade, você precisa agir. Pelo menos comece falando, diga amém. Eu aceito, eu recebo, eu quero, é meu. Isso é sorte bíblica, oportunidade em cima de uma ação. Já já nós vamos chamar as pessoas aqui na frente e vamos orar por cura física e vamos orar por libertação, cura emocional. Se você precisa liberar alguém, liberar um perdão, alguma coisa, já venha fazendo isso. E não venha por tua conta, venha entregando para Jesus. As coisas acontecem nas nossas vidas, às vezes fruto daquilo que nós semeamos, mas às vezes não tem explicação. Não tem explicação. Acontece do nada, simplesmente verte do chão, e quando você vê, você está no meio ali de um embate, de uma luta, de um problema, de uma enfermidade, e não tem explicação. Mas, olha o que Jesus nos ensina num texto tão lindo. E o texto na sua íntegra mesmo, assim, na Bíblia, ele nem está falando sobre isso. Mas eu considero a palavra de Deus poderosa para mim poder explorar ele desse jeito. Mateus capítulo 18, a partir do verso 1, diz assim: naquele momento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: quem é o maior, quem é o mais importante no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou na frente delas e disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem a vida e não ficarem igual a essas crianças, nunca entrarão no reino dos céus. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. E aquele que por seu seguidor receber uma criança como esta, está recebendo a mim. Eu demorei muito, irmãos, para entender esse texto aqui. Foi anos lendo e eu até desisti dele. Eu falei: Deus, o Senhor prega a maturidade e daí fala na sua palavra que a gente tem que voltar a ser criança. Criança é imatura. Cabeção, né? Certa vez, lendo, o Espírito Santo abriu os meus olhos com esse texto e eu entendi. E sabe aonde que eu entendi? Foi legal porque domingo passado o pastor Pio pregando aqui, ele falou assim: ó, galera, vão no retiro, participe do retiro. Deus costuma falar de forma diferente no teu secreto, no grupo familiar, na igreja e no retiro. Ninguém sabe o porquê, mas nós sabemos que isso é verdade, Deus fala diferente. E num grupo familiar, Deus falou comigo sobre esse texto aqui. Grupo familiar rolando, várias crianças no grupo, e como a igreja orienta, as crianças numa sala, e um irmão cuidando, uma irmã cuidando das crianças. E de repente é uma briga feia lá. Tinha 300 brinquedos, mas todas elas queriam um único brinquedo. Para variar, a criança é assim, né? E chegaram a se estapear, uma puxou o cabelo da outra, tal. Aí os pais foram lá e apaziguaram, e acalmaram, e ministraram. 2 minutos depois, elas estavam brincando, alegres, felizes, se abraçando, se beijando. Nós adultos fazemos isso? Quando a gente se enrosca com alguém? Às vezes é um dia, às vezes é uma semana, às vezes é um mês, às vezes é um ano, às vezes é uma vida enroscada. E as crianças ali fecharam o tempo por causa de um brinquedo. Meia hora depois estavam se agarrando, se beijando, brincando, felizes da vida, não estavam nem aí mais pelo brinquedo. A outra nem lembrou mais o puxão de cabelo que trouxe, o empurrão que levou, nada. É disso que esse texto está falando.
Se entregar para Deus, perdoar, não considerar, abrir mão para você viver uma vida gloriosa, para você receber o milagre que você precisa, o milagre que você veio buscar hoje aqui no templo, nesse culto. Baixe a guarda, receba o melhor do Senhor. Se você tem algum enrosco aí, algo que está te impedindo de você fluir em qualquer área da tua vida, de repente o Espírito Santo está falando com você agora, nem é o milagre que você veio buscar aqui, mas Ele está falando, baixa a guarda, deixa o passado no passado, semeie no presente e viva o presente para que você desfrute de um futuro glorioso e maravilhoso. Como criança, Jesus falou que só como criança nós vamos herdar o reino dos céus assim, baixando a guarda, entendendo que a gente precisa perdoar, entendendo que as pessoas são falhas. Esses dias, conversando com um casal, um potencial assim formidável para liderar um grupo familiar, eu falei, cara, vocês estão perdendo tempo, vocês estão mais do que pronto. Daí ele falou, Ivan, sabe por que não lidero? Aí, meu coração já deu uma entortada assim, eu falei, Senhor, o que ele vai falar? Ela falou, não lidera, porque se eu for liderar, eu tenho que sair do teu grupo familiar. Daí eu briguei com ele, assim, briguei no grupo mesmo, briguei de verdade. Eu falei, cara, você está no grupo familiar por causa de mim? Uma coisa é você simpatizar comigo, uma coisa é você gostar, uma coisa é a gente ser amigo, mas você está no grupo familiar por causa do teu líder, por causa de mim? Aí ele parou, ele pensou, estou errado, né? Eu falei, não vou não responder, cara. As pessoas te ofendem, as pessoas falham, e às vezes até aquelas que estão mais perto de você, tem a probabilidade, a porcentagem é maior. Mas nós precisamos aprender a lidar com isso, seguir para frente. O apóstolo Paulo falou, uma coisa eu faço. As coisas que ficaram para trás eu deixo lá e prossigo. E às vezes, irmão, não se escandalize com o que eu vou te falar. Às vezes coisas boas, coisas ótimas precisam ficar para trás. Na minha profissão, eu estava fazendo uma coisa há anos, dando certo. A minha esposa, como sempre, dá umas profetadas na minha vida, ela falou assim, Evandro, você precisa mudar isso. Eu falei, não, você não está dando certo, um time que está ganhando não se mexe, você precisa mudar isso. Falei, Deus, vou testar baixinho, eu vou mudar e depois só para me tacar na cara dela para ver que ela estava errada. Quem levou a bolachada fui eu. Eu mudei, o negócio melhorou mais ou menos 50% do que estava. E era uma coisa boa. Às vezes a gente acha que atitudes boas, e são boas mesmo, são bênção de Deus, mas a gente acaba pegando aquilo como um troféu, como um verdadeiro Senhor, como uma verdadeira estátua para a vida da gente. Então, deixa o passado no passado. E olha que linda a atitude de Jesus para mim e para com você, falando de tudo isso, falando de cura, falando de milagre, e principalmente da palavra passado, que eu estou insistindo aqui, direcionado pelo Senhor. A fé é uma posse antecipada. Por isso, silencie as dúvidas. Deus é soberano. Perguntar, por que Deus que eu estou passando por isso? Você está fingindo a soberania de Deus. A Bíblia diz que aquele que é filho de Deus, o maligno não toca. Quantos filhos de Deus nós temos aqui essa noite? O maligno não toca na tua vida. Não tem como, é palavra de Deus. Ah, Evandro, mas eu estou passando. O maligno não toca. Ah, mas o maligno não toca. Ou você crê, ou você não crê. Ou você se perde em Deus, ou você fica vivendo pelas beiradas, recebendo de Deus, me perdoa a expressão, meia boca. José, Daniel, Pedro, viúva de Sarepta, todos eles passaram por dificuldade, pregando o evangelho. Um foi para a fornalha, outro foi jogado na cova dos leões, outro foi cerrado no meio, outro foi chicoteado, outro foi apedrejado. Nenhum deles questionaram a Deus. Nenhum deles olharam para o passado. Ah, deve ser uma fatura que está vindo porque eu fiz tal coisa.
Sabe aquele passado lá? Às vezes distante, às vezes nem tão distante. Agora está vindo a fatura. É mentira do inferno na tua vida. Não aceite isso. Aquele que está em Cristo Jesus, nova criação é. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Tudo se faz novo na tua vida diariamente. A palavra de Deus diz que nós não somos consumidos porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A cada manhã a misericórdia sobre a sua vida renovou. E você não vai receber o que você merece. Muito pelo contrário, na tua vida é graça. Você vai receber o que você não merece, que é graça. O que eu não mereço, Deus tem me dado. Amém, irmãos?